Tauá, Ceará, 16 de julho de 2010. Arquivo da família Feitosa. Eu, Maria Marilene Feitosa, filha de Francisco de Souza Feitosa e Maria Odolina Feitosa, vim morar em Tauá no ano de 1970, para meus filhos estudarem aqui. E depois fiquei indo para a Cajazeira passar apenas férias. Mas todas as férias a gente voltava lá já para dar aquele conforto, porque papai não era sadio e a gente voltava para dar aquele conforto aos pais, aos meus pais e avós dos meus filhos. Dona Marilene é filha de quem? Francisco de Souza Feitosa, mais conhecido como Chiquinho da Cajazeira. Maria Odolina Feitosa, conhecida por todos ali da região como Seadó. Seu Chiquinho da Cajazeira era filho de quem? Antônio de Souza Feitosa, conhecido como Seu Toninho do Poço Comprido. E Maria Madalena Feitosa, conhecida como Dondon. E Seadó, sua mãe, era filha de quem? Rosa Pedroso Bizarria, conhecida como Rosinha. E José Peri de Moraes, conhecido como Seu Zé da Timbaúba. Seu Chiquinho da Cajazeira, seu pai, teve quantos e quais irmãos? Teve 3 irmãos. O mais velho, Leandro Alves Feitosa. Aí depois ele era gêmeo. Francisco de Souza Feitosa, gêmeo com Joaquim de Souza Feitosa, conhecido como Kim, da Oiticica. E o mais novo, Pedro, que era o nome do avô dele, Pedro Cavalcante de Moraes Rico. E sua mãe, Seadó, teve quantos e quais irmãos? Sua mãe, Seadó. Minha mãe teve o irmão mais velho de Deus. Quando o pai dela morreu, só fazendo assim, quando o pai dela morreu, ela só tinha 11 meses. Então, esse irmão mais velho, criou assim quase que ela tinha quase que como pai. Chamava Nim. Aí teve Quinco Feitosa, conhecido demais por Quinco do Bebedouro. Cando Feitosa, chamavam demais Canho Preto. Antônio Feitosa, conhecido por Seu Tonho da Muzera. E Eulina, Maria Eulina Feitosa, só tinha uma irmã. Como foi a relação de seus pais, Chiquinho e Seadó, enquanto casal? Era uma relação boa, de confiança, tinha aquela confiança. Ela casou muito nova, então não teve assim juventude. Sempre foi uma pessoa muito católica. E sendo muito católica, tudo ela combinava e aceitava, como ela dizia, por obra e graça do Divino Espírito Santo. Os primeiros anos de casados. Eles ficaram residindo na casa da Timbaúba, na casa da sogra. Ela já não tinha pai, não tinha marido, como eu falei, e aí só já estavam dentro de casa as 2 mulheres. Mamãe casou muito nova, com 14 anos, com 15 anos já era mãe, e ficou lá com ela. Até lá nasceu Dondon, a primeira filha, Cidrim, o segundo filho, Josefina, a terceira filha, e Lisier. Aí depois surgiu assim, papai achou que era necessário vir morar nas terras dele, para Jair já tinha muito filho, era necessário vir morar nas terras deles. Por conveniências assim, não era nada de não se darem, eram tudo muito amigos. Mas para sua mãe foi um choque mudar. Mamãe, que morava lá no meio do povo dela, nem conhecia para cá a outra fazenda, que era mais ou menos umas 9 léguas. Naquela época, para vir a cavalo, era distante, né? Saía, era quase um dia de viagem. E ela, deixando a mãe e a irmã,
E deixando também lá a filha mais velha, porque a avó não aceitava a saída de tudo de uma vez, então Dondon ficou lá com Mãe Rosinha. E Madre Eulina, que ela era afilhada de Madre Eulina, a irmã. Então, quando chegou aquele dia, ela escreveu um livro de orações dela, Tesouro da Igreja, que foi um dia fatal na vida dela. Ela estava grávida e chegou até a abortar. Quantos filhos seu Chiquinho e Ciadó tiveram? Olha, criaram-se 10, mas ao todo eles tiveram 15 filhos. Morrendo assim, uns ainda de resguardo, antes de um mês, outros com 2 anos, outros com 3 anos, outros com 2 anos e meio. Então, eles tiveram, se criaram 10. Os nomes? Maria Dondon, Maria Madalena Feitosa, desculpa aí, volta aí, chamada Dondon, conhecida por Dondon. Josefina Alves Feitosa, José Cidrim Feitosa, Antônio Lisier Feitosa. Desses aí, desses 4, só não foi nome herdado o de Lisier. Aí, José de Deus Feitosa, Leandro Alves Feitosa, Maria Marilene Feitosa, Maria do Carmo Feitosa, volta aí, José. Maria do Carmo. José Alves Feitosa, Maria José Feitosa e Maria do Carmo Feitosa. Do que seu Chiquinho e Ciadó viveram? Sempre da agricultura, da pecuária. E o seu Chiquinho conciliador? Olha, era muito interessante isso, porque ele tinha o dom de ouvir as pessoas. E como ele ouvia, primeiro para ser o último a falar, então ele tinha essa sabedoria, conciliava, pegava os meus termos de cada um, e quando ele dava assim a opinião, sempre prevalecia. Então daí ficavam chamando como juiz de paz. Inclusive, em Bebedouro, na época que era Bebedouro, ele recebeu esse título de juiz de paz de uma autoridade lá. A relação de seu Chiquinho com os animais? Era muito, muito boa. Muito boa. Ele já respeitava a natureza. Não era só com os animais, era com a natureza como um todo. E os animais, ele tinha o maior respeito. Mesmo quando chegava meu irmão do campo e outros que tinham os vaqueiros lá, ele dizia logo, dê um banho no cavalo, que é para ele relaxar, para poder comer em paz. E com os pássaros, era de maneira tal que lá no alpendre da casa, tinha muita cumbuca feita de cabaça, com os ninhos, que os canários vinham, comiam no parapeito, comiam até na mão dele, xerém, que ele já mandava fazer o xerém, e punham lá no alpendre, tiravam, e aqueles outros canários que iam nascendo, já ficavam naquele hábito de voltarem, e ali era a casa deles.